Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Isabela e esta é uma aula para você do primeiro ano do ensino médio, uma aula do componente curricular de Química, que tem como temática transformações químicas. Vamos agradecer a presença da nossa intérprete Aline. Oi, Aline! E vamos saber sobre o cronograma de aulas deste terceiro bimestre. Vem comigo! Neste terceiro bimestre, falaremos sobre transformações químicas, que é esta aula de hoje, e depois vocês terão mais duas aulas, Leis das Reações Químicas, mol e estequiometria. São esses os objetos de conhecimento priorizados pelo nosso currículo, tá? E agora vamos conhecer qual é a habilidade priorizada nesta aula. Analisar e representar, com ou sem uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações químicas, conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento, para realizar previsões sobre os seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos, que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Bem, você sabe o que são transformações químicas? Transformações químicas acontecem o tempo todo no nosso cotidiano. Aliás, nós não existiríamos se as transformações químicas não acontecessem, não é verdade? As reações do nosso metabolismo envolvem o tempo todo transformações químicas, em que substâncias são utilizadas para formar novas substâncias. Então, eu já dei um spoiler aqui sobre o conceito de transformações químicas. Vem cá. Reações químicas são processos em que compostos são quebrados e outros são gerados. E como que a gente faz para poder representar essas reações? A gente coloca reagentes, uma seta e os produtos. Vamos lá. O que é um reagente? Um reagente é a matéria-prima de uma reação, tá? Vamos imaginar a produção de um bolo? Aí na cozinha da sua casa, quando você faz um bolo gostoso, aquele bolo de cenoura, o que você usa para fazer esse bolo? Vamos lá, normalmente a gente usa açúcar, ovo, farinha, né? A cenoura, porque eu estou falando de um bolo de cenoura. Então, esse é o conjunto de ingredientes, né? Ou seja, de reagentes que vão ajudar a construir, ou fabricar, ou produzir o bolo, né? E o bolo é o produto dessa reação. Aliás, já quero chamar a atenção que na produção desse bolo existem várias reações químicas que acontecem. Por exemplo, a gente sempre coloca um pouquinho de fermento químico. O fermento químico faz a massa do bolo expandir para ele ficar crescido e fofinho e ficar gostoso ao paladar, né? Então, esse é um dos exemplos de reação química que acontecem nessa produção. E na química é super importante que a gente consiga interpretar essas representações, né? Então, todas as vezes que vocês virem os reagentes, eles estarão antes desta setinha. A setinha indica que a reação está acontecendo. E todas as substâncias que a gente coloca após a setinha são os produtos, tá? Bem, vocês devem estar pensando aí e se lembrando lá do ensino fundamental, porque lá na etapa do ensino fundamental vocês aprenderam sobre as diferenças entre as reações químicas e as transformações físicas. São coisas diferentes, tá? Reações químicas culminam na produção de novas substâncias. Então, como eu falei, substâncias que a gente chama de reagentes têm as suas ligações quebradas, rompidas, e novas ligações são restabelecidas, tá? Então, isso caracteriza uma reação química. Agora, as transformações físicas não formam novas substâncias. Então, por exemplo, a mudança de estado físico da água é um exemplo de transformação física. Então, quando a gente tira o gelo lá do congelador e deixa esse gelo fundir, ou seja, derreter,
aquela substância não deixa de ser água. Era água sólida e passou a ser água líquida. Então, nesse caso, a gente tem um exemplo de transformação que é física, não há a produção de uma nova substância, tá? Um outro exemplo, quando a gente rasga um papel. Quando a gente rasga um papel, a gente fragmenta esse material e o papel continua existindo, ou seja, as substâncias originais ainda estão ali, né? Então, é outro exemplo de reação ou transformação física, que nesse caso é uma fragmentação. E quais são as evidências, né? Ou seja, o que eu enxergo que indica que existe ou que está ocorrendo uma reação química? Então, quando mudam as propriedades organolépticas, por exemplo, cor, textura, cheiro, sabor. Você já parou para pensar? Eu aposto que se você já fez bolo na sua casa, você passou o dedinho assim, ó, lá na forma da batedeira antes de colocar no forno o seu bolo. Quando a gente experimenta a massa do bolo, não é muito indicado não, tá? Porque tem ovo cru ali dentro, normalmente. Mas quando a gente experimenta a massa do bolo, ela tem um sabor. E o bolo, quando sai do forno, tem outro sabor, outra textura, outra cor. E isso indica que aconteceram transformações químicas ali neste processo, tá? Bem, existem outras evidências, tá, de transformações químicas. Formação de gás, mudança de cor, a mudança de cor eu já falei. A formação de um precipitado, que é uma substância sólida, a partir da reação de duas substâncias líquidas. Então, a gente tem outras evidências. Então, se vocês puxarem pela memória, lá do ensino fundamental, vocês vão relembrar o que diferencia essas reações químicas das transformações físicas, tá bom? Bem, como eu falei para vocês, as reações, elas são representadas desta forma, através de equações, tá? As equações químicas, a gente mostra os reagentes, sempre do lado esquerdo da seta, e os produtos, ou neste caso, o produto da reação, tá? Quem são os reagentes aqui nesse meu exemplo? O gás hidrogênio, o gás oxigênio e o produto é uma substância que a gente conhece bastante, eu vou fazer até um coração, é a água, né? Essa reação química é um exemplo muito interessante de produção de energia, tá? Vocês já pararam para pensar como que os foguetes, eles são impulsionados para subirem lá para o alto da atmosfera e até o espaço sideral, né? Então, é através dessa reação química. Essa reação aqui de produção de água é uma reação exotérmica. Puxa vida, que conceito é esse? O que é ser exotérmico? Exotérmica é uma reação que libera muita energia, tá? E aí, em condições adequadas, essa produção de água, né, acontece e na vida prática, né, não na nossa necessariamente, mas na vida prática do ser humano, ela é utilizada para fazer ou para impulsionar, né, os foguetes lá para o alto da atmosfera, tá? Então, libera energia suficiente para fazer isso. Vocês já pararam para pensar, assim, a partir do que eu estou falando aqui para vocês, que outra utilidade essa reação poderia ter na nossa vida? Porque quando a gente pensa em foguete, a gente está pensando assim, num contexto um pouco distante do nosso dia a dia, né? Mas, se você parar para imaginar que a gente precisa de se locomover utilizando automóveis, né? O transporte público, será que essa reação não poderia ser uma reação interessante para poder impulsionar esses veículos? Porque, afinal de contas, ela gera energia. E para gerar energia nas nossas casas, enfim, por que será que a gente não usa essa reação? É uma coisa a se pensar, né? Eu quero que vocês pensem sobre isso, porque conhecendo as características dessas reações, a gente consegue fazer previsões e pensar em tecnologias para que, no nosso dia a dia,
esses conhecimentos sejam aplicados. Então, eu quero que você pense sobre isso. Bem, aqui a gente tem, nesses reagentes, substâncias simples, tá? Então, tanto o gás hidrogênio quanto o gás oxigênio são substâncias simples, pois são formadas apenas por um tipo de átomo. Vem aqui na bancada junto comigo. Eu coloquei aqui um modelo, né, de átomos, tá? É um material didático, né, para a gente estudar os modelos. E aqui a gente tem o gás hidrogênio, tá? Que é formado por essas duas bolinhas brancas aqui, cada uma delas representando um átomo de hidrogênio. E aqui a gente tem o modelo do gás oxigênio, né? Essas bolinhas vermelhas representam o gás oxigênio. E essas ligações, né, entre esses átomos? Essas ligações entre esses átomos representam as ligações químicas covalentes. Então, a gente tem aqui uma molécula, né, uma representação de uma molécula de oxigênio e uma representação de uma molécula de hidrogênio, tá bom? Bem, e para formar a água, né? O que precisa acontecer com essas moléculas para formar água? Então, em primeiro lugar, são necessárias duas moléculas de gás hidrogênio, tá? As ligações são rompidas, ok? Então, eu estou mostrando aqui o rompimento dessas ligações. Todas elas vão ser rompidas, tá? E novas ligações serão geradas. Observem, os mesmos átomos que estavam compondo os reagentes, agora vão compor os produtos dessa reação. Que produto é esse? É uma substância composta, que é a água, ok? Perceberam que eu tinha uma matéria-prima e passei a ter um outro produto, uma outra substância como um produto, que é a água, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa tela? Essa reação é uma reação considerada irreversível. O que significa isso? Significa que ela normalmente acontece num único sentido, no sentido da formação do produto água, tá? Então, esses reagentes reagem formando este produto, que é a água. Agora, você já parou para pensar nessa questão aqui, ó? O que aconteceria se a quantidade de oxigênio dobrasse? Aí eu quero convidar vocês para a gente ir para uma simulação. A gente tem aqui o nosso PET Colorado, né, que é um simulador virtual que você consegue acessar de casa, tá bom? E aqui a gente tem a mesma equação, tá, que estava no nosso slide de produção de água. Aqui embaixo nós temos os controles. Então a gente consegue, por exemplo, acrescentar aqui, duas moléculas de hidrogênio, uma molécula de água e observe lá nos produtos após reagir. O resultado é a produção de duas moléculas de água. Agora, qual foi a questão que eu coloquei lá no slide, né? O que acontece se a gente dobrar a quantidade de oxigênios? Já parou para pensar? Então vamos lá, vou colocar duas moléculas de oxigênio. Olha só, quando eu acrescentei essa molécula, ela passou a ser uma substância em excesso. Ela não reagiu. Por que ela não reage? Porque para uma molécula de oxigênio reagir, são necessárias duas moléculas de gás hidrogênio. Então, para essa molécula ser utilizada nessa reação, além de dobrar a quantidade de oxigênios, a gente também tem que dobrar a quantidade de hidrogênios. Deixa eu mostrar para vocês. 3, 4, pronto. Agora a gente consegue observar que no produto, né, após a reação, foram formadas 4 moléculas de água aqui nesse exemplo, tá bem? Vamos voltar lá para a nossa tela.
e avançar mais um pouquinho aqui. Bem, um outro exemplo de reação química é essa que está colocada aqui na tela para vocês. Essa é uma reação que pode ser reversível, mas, professora Isabela, como que eu faço para identificar na representação da equação que a reação é reversível? Então, a gente faz o seguinte, a gente acrescenta, vou trocar a cor aqui só para ficar igual, além da seta no sentido de formação dos produtos, uma outra seta no sentido da formação dos reagentes. Então, observem, o HCO3-, que são os reagentes, quando reage com H+, forma o ácido carbônico, que é o produto, né? Mas o ácido carbônico pode se decompor também no sentido da produção desses reagentes, que por sua vez se tornam produtos nessa decomposição, tá? Essa é uma reação química que acontece no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, e que ajuda a controlar o pH do nosso sangue, a quantidade de gás carbônico do nosso sangue que é liberado das nossas células quando a gente faz respiração celular, tá bom? Bom, existem dois tipos de reação química que eu vou falar nessa aula para vocês. A primeira é a reação de simples troca. Eu quero que vocês observem aqui, vou pegar o vermelhinho de novo, que a gente tem o ferro sólido, que é um reagente desta reação. E é uma substância simples. E a gente tem um outro reagente, que é o ácido clorídrico, HCl, e observa que a gente tem dois átomos de elementos químicos diferentes, portanto, é uma substância composta. Bom, esses compõem os reagentes dessa reação. Nos produtos, olha o que aconteceu. O cloro, que estava ligado ao hidrogênio, se deslocou e se ligou com o ferro. Percebe o que aconteceu? Então, esse cloro, ele se desloca e vai se ligar. Esse cloro se desloca e vai se ligar com o ferro, deixando o hidrogênio sozinho, né? Então, teve um divórcio ali, alguém ficou sozinho nessa história, né, gente? Então, isso caracteriza uma reação de simples troca. Nessa reação, ocorre, então, deslocamento simples ou substituição de um elemento. Um elemento é substituído por outro em um composto. E os materiais iniciais, a gente tem um composto e o outro, geralmente, é uma substância pura. Esse AB aquoso mais C representam, de forma genérica, como que é uma reação de simples troca, tá bem? Só para vocês não confundirem com símbolos de elementos químicos. E um outro tipo de reação que a gente tem é a reação química de dupla troca. Então, observem que aqui nos reagentes a gente tem duas substâncias compostas. E essas substâncias são formadas, respectivamente, por esses íons, tá? O Ba2+, aqui, o Na+, aqui, o Cl- e o SO4 2-. O que vai acontecer numa reação de dupla troca? Você consegue imaginar só pelo nome? Vai acontecer uma dupla troca, né? Vai acontecer uma dupla troca. Então, observem que esse grupo aqui, SO4, se deslocou e se ligou ao bário e, ao mesmo tempo, o cloro se deslocou e se ligou ao sódio. Nessa reação de dupla troca, existe, então, esse duplo deslocamento, partes de dois compostos iônicos são trocadas, formando dois novos compostos e, geralmente, nessa reação, a gente tem um solvente, que é a água. E, de uma forma generalizada, a gente pode representar esta reação química de dupla troca desta forma, como a gente vê aqui, AB mais CD, formando AD mais CB. O que a gente aprendeu, então, nessa aula de hoje, né? Então, a gente aprendeu o que são reações químicas, a gente aprendeu que existem reações irreversíveis e outras que são reversíveis,
vimos um pouquinho sobre proporção de reagentes e produtos, exploramos as representações de equações químicas e falamos sobre reações de simples troca e de dupla troca. Bom, quero convidar vocês a fazerem parte da nossa próxima aula, que eu vou dar continuidade aqui a esse assunto. Essas são as referências bibliográficas e eu te espero na nossa próxima aula, tá bom? Até já, tchau, tchau!